Olá, bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Uma alegria novamente chegar até você nessa oitava do Natal, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Como você pode observar, eu estou ainda de férias, estou no Rio Grande do Sul, na casa dos meus pais, e aproveito então esse cenário da natureza para fazer também as mensagens do dia a dia. Hoje, quinta-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 28 de dezembro, nós então nessa caminhada pós-natalina, nós vamos rezar e meditar com o Evangelho de Mateus, o capítulo 2, versículos de 13 até 18. Lembrando que, nesse dia 28, celebramos na igreja os santos inocentes, os mártires. E o Evangelho, então, nos narra o seguinte: depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino, sua mãe, e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. E então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Meus caros irmãos e irmãs, o evangelista Mateus, ele narra uma das grandes provações da família de Nazaré. Depois de os magos partirem, advertidos pelo anjo do Senhor, então José e Maria tiveram de fugir com o menino para o Egito, para conseguirem escapar do ódio do Herodes. E na sua loucura tinha decidido matar todos os recém-nascidos em Belém. E a Sagrada Família, ela vive então uma dolorosa perseguição, que leva ela a fugir de sua terra e lança essa família numa aventura totalmente cheia de incertezas. O que fariam? Como se protegeriam? Quem as acolheriam? Mateus, ele sugere que a família de Nazaré, a Sagrada Família, ela não goza de nenhum privilégio em relação às outras. Jesus, o evangelista procura mostrar que é um Deus no meio de nós, mas a sua glória ela se esconde numa aparente derrota. Não o buscam apenas os magos, também Herodes nos narra o Evangelho. Mas veja que as intenções desta busca, desta procura, são totalmente diferentes. Os magos querem encontrá-lo para adorá-lo. Herodes quer procurá-lo, encontrá-lo para matá-lo. Enfim, hoje, Jesus sempre é sinal de contradição desde o seu nascimento. Na realidade, essa narrativa evidencia também um outro tema importante, que é a aventura humana de Jesus. Desde sua infância, ela é lida à luz da história de Moisés e também do seu povo. Por isso que se diz que Jesus é o novo Moisés. Tanto o nascimento de Moisés como o de Jesus coincidem com a matança de meninos hebreus inocentes. Basta vocês lerem lá no início do livro do Êxodo também, assim como lemos hoje no capítulo 2 de Mateus. Tanto Moisés como Jesus se dirigem para o Egito. Os dois realizam a palavra do Egito, chamei o meu filho. E finalmente a profecia de Raquel que chora seus filhos. Isso recorda para a gente que Jesus permanece o Messias procurado, mas também ele é recusado, em que se realizam as promessas de Deus e também as nossas esperanças. Continuando o nosso itinerário, então na sexta-feira, dia 29 de dezembro, nós vamos rezar e meditar com o Evangelho de Lucas, o capítulo 2, versículos de 22 até 35. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés,
Maria e José levaram Jesus até Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. E conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino, ele tem que ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias, que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparastes diante de todos os povos, para luz que vai iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Meus caros irmãos e irmãs, Maria e José são obedientes à lei hebraica. Por isso que eles entram então no templo como membros simples, participantes, pobres do povo de Deus, para oferecerem o primogênito ao Senhor e para a purificação da mãe. A oferta do menino revela confiança e abandono em Deus, mas também antecipação da verdadeira oferta do Filho ao Pai, que vai se realizar lá no Calvário. O centro da cena é a profecia de Simeão. O Evangelho o que diz? Que Simeão é um homem dócil ao Espírito Santo e que por isso pode ter a alegria de encontrar o Messias, tomá-lo nos braços, bendizer a Deus. Então, homem justo e temente a Deus, observava não os mandamentos, mas também as inspirações de Deus. Estava atento à voz do Espírito para, em todas as circunstâncias, ser capaz de fazer a vontade do Pai. E assim caminhava na luz, para conhecer a Jesus. E coube-lhe então essa grande honra, esse grande privilégio de oferecer a Deus aquele menino, guiado pelo Espírito. Ele vai ao templo e, reconhecendo em Jesus o Messias esperado, saúda ele de forma festiva, faz uma confissão profunda de fé. Realizam-se as antigas profecias. Ele viu o Salvador, a glória de Israel, a luz e salvação de todos os povos. Essa é a grande profissão de fé dele. Prometido para ser luz das nações, Jesus também, ele vai ser causa de divisão. Ele realizará a salvação do mundo, pelo mistério do sofrimento da sua morte. Maria participará desta prova de amor mediante o sofrimento, porque ela participa de tudo o que acontece na vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua paixão e morte. E concluindo o nosso itinerário da oitava do Natal, meus caros irmãos e irmãs, no sábado, dia 30 de dezembro, a gente reza, a gente reflete a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 36 até 40. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Meus caros, de acordo com a lei dos Hebreus,
para garantir a verdade de um fato, exigia-se a deposição, né? O depoimento de duas testemunhas. Depois do testemunho de Simeão, o que nós temos então no evangelho de hoje? Vem o de Ana. É outra pobre de Deus, uma típica representante daqueles que aguardavam a redenção de Israel, como nos diz o evangelho, assim como também Simeão. A profetisa Ana, ela está presente ao ritual de apresentação do menino Jesus no templo. Ana e Simeão, veja, ambos são idosos, são guiados pelo Espírito Santo. Eles exprimem a longa espera da humanidade e eles se apresentam como testemunhas da vinda do Libertador. À semelhança de Simeão, Ana ela prorrompe, em louvor a Deus e fala do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Esta cidade, é importante dizer isso, ela é considerada pelo evangelista Lucas o centro da obra da salvação. E outro aspecto que é típico do evangelista Lucas é mostrar a participação da mulher no anúncio do evangelho. Então, terminado o ritual, Jesus e seus pais voltam para a sua cidade, Nazaré. E aí o menino se submete às leis naturais do crescimento humano. O evangelho ele termina dizendo que o menino ia crescendo, ficava forte, ficou cheio da sabedoria e que a graça de Deus estava com ele. Caros irmãos e irmãs, para finalizar essa nossa reflexão, nós estamos concluindo o ano civil. E esse nosso ano civil, sempre, ele termina com o encontro do Senhor no Natal. E esse encontro, ele é tanto mais belo, frutuoso, quanto tiver sido cuidada a preparação para celebrarmos o nascimento de Jesus. Mas, apesar de toda a nossa fragilidade, de muitas vezes nós sermos infiéis, o Senhor, na sua infinita bondade e também misericórdia por nós, ele sempre vem até nós. Ele se dá a conhecer como nosso Salvador. Por isso também nós, como Ana, e afinal como Maria e todos os que esperavam a salvação de Israel, nós podemos entoar hinos de louvor e de gratidão ao Senhor. Eu termino, caros irmãos e irmãs, essa reflexão, desejando a cada um de vocês um abençoado início de 2024. Que possamos abrir o coração, que possamos nesse ano de 2024 que se inicia em breve, que possamos de fato abrir o nosso coração e todos nós sermos de fato mensageiros de paz, mensageiros de boas notícias, porque é disso que o mundo precisa. É isso que os nossos amigos, as nossas comunidades precisam, de paz, de harmonia, de solidariedade, de coisas boas. Que sejamos então esses promotores, à luz daquilo que o próprio Jesus fez. Nós vamos nos encontrar, caros irmãos e irmãs, em 2024, na segunda-feira, já com um novo ano, no dia 1º de janeiro, continuando as nossas mensagens aqui. Desejo a vocês toda a paz, todo o bem, e que Santo Antônio, nosso querido padroeiro, ele possa cuidar de cada um, possa interceder nas suas intenções, nas suas preces, nos seus agradecimentos. Que ele de fato ele cuide de todos nós e nossas famílias. Paz e bem.